Bom dia, pessoal. Então, hoje é, é a última APC, né, do bimestre. São 4 APCs. Então, vocês lembrem bem, são 4 APCs, em torno de 3 a 4 atividades cada APC. Tentei dar uma reduzida, uma resumida, né, e para que todos façam. Lembrando também que qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente vai estar esclarecendo as dúvidas de vocês. Muitos já entraram em contato, né, e aí a gente pode estar auxiliando. Gostaria também de parabenizar todos aqueles que estão cumprindo com as tarefas em dia, que estão fazendo bem feito, né? Que o importante é a gente fazer bem feito. Esse conteúdo ele tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né? Com o nosso cotidiano. Então é importante a gente pensar sobre isso. Escrever sobre a gente parece difícil, mas no meu ponto de vista, todos nós já tivemos angústias, já tivemos anseios, e basta a gente colocar no papel, né? E isso é importante para a gente perceber o quanto o ser humano ele é frágil, o quanto o ser humano ele carece do outro para ter uma vida melhor, para se conhecer, para aprender com a vida, ele necessariamente ele precisa do outro. E nós às vezes passamos por dificuldades e nos fechamos em nós mesmos, achando que é só a gente que tem esse problema, né? Mas que na verdade muitos podem apresentar os mesmos problemas. E conversando, desabafando, a gente pode é, resolver melhor os nossos problemas. Todos nós passamos por crises existenciais, né? Por questionamentos sobre o que é a vida, o que eu estou fazendo aqui, por que a gente vive, por que a gente morre, será que eu vou para o inferno, será que eu vou para o céu, será que existe inferno, será que existe paraíso? Todas são perguntas, são questionamentos. Por quê? Porque quando a gente nasce, esse mundo ele já está pronto, ele já está posto e não, muitas vezes ele não permite questionamentos. A sociedade impõe para a gente tem que seguir aqueles valores e ponto final. Já está definido. Basta eu seguir, colocar as regras ali. Agora, se eu vou ser feliz ou não, quem vai responder serei eu. Cada um de nós é responsável pela nossa felicidade, pelas nossas decisões. E exatamente junto com essa questão é que o existencialismo ele se coloca. O Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, que inclusive é um dos que eu gosto bastante, né? Ele se baseou na filosofia do Heidegger sobre a fenomenologia, e aí ele põe algumas questões muito importantes para a gente. Ele prioriza a existência material, né? O ser humano ele está aqui para vivenciar a vida como ela é. Ele não acredita que existe um mundo pós-material, né? Que as decisões são tomadas aqui e agora, né? Não existe destino, por exemplo, para o ser humano. Ele acredita que o ser humano ele é conduzido pelas próprias decisões, de acordo com a sua formação de vida, e ele toma as suas decisões, ele tem que ser responsabilizado pelas suas decisões. O Jean-Paul Sartre ele acredita que o ser humano se utiliza de outras justificativas para se eximir da sua própria responsabilidade. Ele acredita que o ser humano, ao longo da história, criou subterfúgios para fugir da própria responsabilidade. Porque a vida é angústia, a vida é sofrimento, a vida é tomada de decisões. É muito bom a liberdade, e foi um tema que ele bateu muito em cima, porém a liberdade ela é uma via de mão dupla. Ela deve caminhar junto com a responsabilidade. Todos nós gostamos da liberdade, mas a liberdade nos promete tantas coisas, como diz a filósofa Viviane Mosé, ela nos promete, mas que não é tanto assim, né? Essa liberdade que a gente pensa que é tão boa, necessariamente ela não é, porque ela carrega consigo essas angústias das nossas escolhas. Será que eu escolhi bem? Será que eu escolhi mal? Será que eu vou me dar bem? Será que eu vou me dar mal? A nossa vida é um balaio de escolhas o tempo todo. O tempo todo nós estamos tomando decisões. E essas decisões, elas
tem as suas consequências, boas ou más, perdas e ganhos. É isso que o Sartre nos coloca. O ser humano não possui uma essência que o defina de imediato, mas ele é definido de acordo com o modo como vive. O Sartre acredita que não existe uma consciência pré-definida para os seres humanos. O ser humano é que constrói a sua consciência ao longo da sua vivência material. Muitos podem questionar, podem dizer, não, mas eu acredito no destino e tal. Não, para o Sartre, não. Não existe essa ideia de destino. Todos os seres humanos fazem o seu próprio destino. Vamos colocar aí na história a questão do Holocausto, né, provocado por um cara chamado Adolf Hitler na Alemanha, que foi responsável pela morte de milhões de judeus. O que você diria? Era destino daqueles judeus morrerem daquele jeito? Era destino dessas pessoas? Era o destino do Hitler matar elas? E o Hitler fazia isso e dizia que estava fazendo em nome de Deus. Né? Então são perguntas que a gente se faz, mas a história é definida pelo nosso destino? Nós não temos decisões sobre elas? Ou será que isso não é para nos eximir das responsabilidades? Então, o Sartre ele põe essas questões como provocações, e o existencialismo é uma provocação. Como eu falei na aula passada para vocês, e vocês tinham que produzir um texto sobre as suas angústias, ou se vocês conhecessem alguém que passou por alguma dificuldade, que teve vontade de tirar sua própria vida, por que a gente coloca essas questões? Porque essas questões são iminentes, elas andam junto com a nossa vivência. Muitos não sabem lidar com elas, não sabem lidar com a morte, não sabem lidar com a separação de um relacionamento, não sabem lidar, não estão preparadas. E facilmente elas são abaladas e podem talvez entrar em depressão e tirar a sua própria vida. Mas lembrando que a depressão também ela é uma doença, né? Não é simples assim. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Mas assim, muitas questões deixam as pessoas tristes, que podem levar elas a ficarem deprimidas. Por quê? Segundo o que o Sartre diz, é porque a gente nunca está preparado para essas questões. Nós sabemos que nós vamos morrer um dia, mas nós nunca estamos preparados. A morte de um ente querido, a gente sofre muito. Enfim, então o ponto central do Sartre é que nós somos condenados à liberdade. Por que ele usa esse termo condenado? Porque não é exatamente uma coisa muito interessante como a liberdade nos promete. Essa liberdade, ela nos traz muitos benefícios, muitas benesses, mas ela também traz as suas consequências. Eu adoro liberdade, eu pego a minha moto e saio para o mundo, né, igual a música que vocês vão ver, se vocês conseguirem ver o clipe ali, vocês vão perceber isso. E eu tenho liberdade, mas porém, uma hora vai acabar o combustível, uma hora eu vou precisar comer, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que trabalhar, vou ter que me inserir no sistema, eu tenho que ser responsável pela minha existência. Eu tenho consequências. Ser livre tem as suas consequências. E aí, então, o que mais o Sartre nos coloca aqui, ó? Ele acredita que a existência ela precede a essência. Não existe uma essência humana. O ser humano, é uma pessoa mais humana. Infelizmente não existe esse termo, né? Se a gente relacionar ele com o pensamento de Sartre. Não existe uma consciência humana, não existe a pessoa é mais humana. Não, existem humanos tão maus quanto. Não existe uma pré-definição que a humanidade é evoluída e que um ser humano que é verdadeiramente humano não significa que ele é uma pessoa conforme a gente acredita que ela seja, que uma pessoa completa e etc. Ele quer dizer que o ser humano ele é essa realidade imperfeita e que não existe uma realidade perfeita, mas o ser humano ele constrói o seu próprio caminho. Ele é resultado das suas escolhas, ou também
resultado das condições históricas. Não é simples assim a gente colocar que o ser humano ele está pronto e acabado, já nasce. Não, o ser humano é o único que se diferencia dos outros animais. Se você pega um cachorro, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, ele já sabe que ele tem que latir. Ele sabe que ele tem que ser o guardião da casa. É instintivo isso. Os outros animais, eles já nascem praticamente pronto. O ser humano não. O ser humano nasce fisicamente, ele aprende a falar com o outro, ele aprende a falar melhor ainda com o outro, com os professores, com seus pais, com seus avós. Ele está o tempo todo se desenvolvendo. Não existe um ponto final para o ser humano. Até mesmo quando ele morre, ele está, digamos assim, não sabe tudo. Ele estava num processo de aprendizagem. O ser humano é essa realidade imperfeita, conforme nos diz o Sartre. Não é possível existir uma consciência sem um corpo. Do mesmo modo que um corpo sem consciência não é um ser humano. Então ele acredita que primeiro o ser humano precisa existir para depois formar sua própria consciência. E aí ele vai colocar ali o ser em si que tem uma identidade definida, são o objeto e as coisas. E o ser para si é quando a gente volta para a gente mesmo. Quando a gente consegue se compreender enquanto ser humano. Né? Por que é angustiante para o ser humano saber que ele vai viver e saber que ele vai morrer? Porque ele é o único ser que tem essa consciência. Ou é o único ser que sofre com relação à morte é o ser humano, porque ele tem essa consciência. Os outros animais eles não têm consciência, então eles não têm racionalidade e não sofrem no tocante a isso. Não há uma essência humana. E se não há essência, também não há natureza humana. Somente a condição humana. O ser humano sempre terá que construir a sua existência. Ele não é algo, ele sempre estará na condição de algo. Então, lembrando que não existe uma essência humana, né? Existe uma condição humana. Agora, para ele se tornar verdadeiramente humano e entender todas as questões relativas à sua existência, ele precisa construí-la conforme a sua vivência, certo? Então seria isso. Aí as questões, pessoal. Logo em seguida vocês vão ter uma música, que é a música do Engenheiros do Havaí, que é a música do A Infinita Highway, que é a estrada infinita, né? E aí ela é uma metáfora. Ele está se referindo na música à nossa própria existência. Uma música, de certa forma, existencialista. O que eu quero que vocês façam? Que vocês retirem dessa música as frases que vocês consideram frases existencialistas, que são metáforas. Né? E aí ele fala que por que existe não corra, não fume, não faça isso, não faça aquilo, né? Porque o mundo é cheio de regras e elas são importantes, mas elas já estão postas, elas já estão prontas quando a gente nasce. Enfim, vocês vão retirar frases do texto dessa música que remetem uma interpretação existencialista, certo? Se vocês não entenderem direito, vocês podem entrar em contato comigo e eu estarei ajudando vocês. Pode ser uma, duas, três frases, quantos vocês acharem necessário. E a 2, eu quero que seja uma resposta bem pessoal, que vocês analisem sobre as suas concepções existencialistas. Eu sei que muitos de vocês podem ser religiosos ou não, mas qual é o conceito construído na vivência de vocês, com a família, com a sociedade? Qual é o conceito, por exemplo, de céu, inferno, né, bem e mal? Será que existem entidades do bem e do mal que ficam nos cutucando, mandando a gente fazer isso ou aquilo? Ou isso é fruto da nossa vivência, do nosso aprendizado, da nossa educação? Né? Então, essas questões vocês vão ter que escrever para mim. Os nossos dilemas do cotidiano, as nossas angústias, parecido com a pergunta da aula passada, mas agora eu quero de uma forma mais aprofundada. Que vocês escrevam, vocês acreditam
que depois que o paraíso é depois que a gente morre, né? Não tem problema, é uma resposta pessoal. Vocês vão escrever aquilo que vocês imaginam, que vocês acreditam ser. Ou vocês acreditam que a gente mesmo faz o nosso destino, que a gente é responsável pelos nossos atos. Tudo isso vocês vão colocar, certo? Então, a aula seria isso. E qualquer dúvida, estou à disposição. Beleza? Um bom dia a todos.